A situação que aconteceu comigo no meu primeiro dia de PG me fez desistir totalmente da profissão, tamanha confusão que aconteceu naquele quarto de hotel. Nesse relato, nós somos um macho muito machucado, um jovem pimpõe macho. Pois bem, eu tinha uma amiga que ela já tava nessa área, já tinha muito tempo, né? E aí eu vim do interior pra cidade grande, tava trabalhando, mas gente, tava tão difícil pagar as contas que vocês não têm noção. Aí eu comecei a pensar num plano B. E o meu plano B, justamente, era isso aí. Eu comecei a conversar com essa minha amiga, ela meio que começou a me contar como as coisas funcionavam, né? Ai, amigo, vai dar certo, você vai ver muita coisa, né? Algumas coisas você tem que aturar. Mas ela não me contou que era tanta coisa assim que eu ia ter que aturar. Eu falei, logo no primeiro, gente, não foi nenhuma coisinha assim, tipo, ai, muito leve, não, foi um caos. Aí ela começou a colocar na minha cabeça, não sei o que, me falou pra eu criar um perfil em tal lugar, que era por lá que contratava e toda aquela coisa. Aí eu fui na cabeça dela, gente, fui igual o piolho na cabeça dela, eu falei, ai, o que de ruim pode acontecer? Tudo de ruim pode acontecer. Criei um perfil, né, lá, e aí nos primeiros dias ninguém me chamou, ninguém falou nada, botei foto, eu falei, gente, será que tem alguma coisa de errado, né? Passou um tempo, eu já meio desanimada, minha amiga me mandou mensagem falando, olha, eu sei que você tá meio com dificuldade pra poder arrumar cliente e eu tenho um casal que eu mostrei sua foto, não sei o que, e aí eles gostaram de você, estão querendo te contratar. Posso passar o seu contato? Eu acho, gente, que ela tentou se livrar desse pepino e enfiou esse pepino no meu tobinha, entendeu? Aí eu fiquei tipo, claro, amiga, pode ser. Ah, eles pagam muito bem, não sei o que, porque eles prezam muito pela exclusividade, eles prezam muito pela, como é que fala? Pelo não contar pra ninguém. Discrição, eles prezam pela discrição, essa é a palavra. E eu falei, não, tudo bem e tal, até porque, né, não vou sair contando fofoca dos meus primeiros clientes, assim, né, eu sou começando a ser profissional, não dá pra dizer que eu sou profissional porque eu tava começando. Aí, beleza, ela me deu o contato do casal, era um casal casado, eu falei, ah, show, devem estar querendo uma brincadeirinha, um negócio e tal. Eu era bi, então pra mim tava tudo certo, porque eu pegava tanto homem quanto mulher, o que viesse pra mim era lucro. Falei, ah, você avisa que eu sou bi, não sei o que e tal. Ela falou, não, tudo certo, vou passar com seu contato pra eles. Aí me passou o contato, quem tratou comigo foi a mulher, ela foi super simpática, não sei o que, nós fechamos os valores, tudo certinho, só que eu não era profissional, né? Eu não sabia muito bem das coisas, o que perguntar, eu só fechei os valores e ela me deu o endereço de onde encontrar, uma casinha, muito chique, diga-se de passagem, e eu falei assim, beleza, eu, Tonhão, não sabia que tinha que perguntar mais ou menos o que a pessoa queria. Tipo, ah, o que você espera, não sei o quê. Não, eu achei que era, ah, lá a gente vê. Entendeu? Eu achei que ia ser uma furefação igual eu faço com as pessoas que eu furenfo, né? Na minha cabeça de Tonho. Não sabia que eu tinha que falar, e aí? O que vocês esperam de mim? Então eu fui, amor, com a cara e com a coragem, na maior inocência possível. Cheguei lá na casinha, eles mandaram um Uber me buscar, aquela coisa toda chique. Cheguei lá, menina. Eles se apresentaram pra mim. Os dois eram muito bonitos, assim. Logo a atração veio, eu fiquei, ai, show. Não são feios, pagam bem. Nossa, vai ser muito legal e tal, muito top. Gente, até agora eu não acredito na confusão que essa situação virou. Porque desandou tanto de uma forma que vocês não têm noção, amor. Foi caso de família. Aí, o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim, olha, como você não perguntou o que a gente espera, eu vou te falar aqui, não sei o que, nós dois gostamos de plateia. Então a gente quer basicamente furenfar e você ficar aqui supervisionando e tal, não sei o que. Se a gente se empolgar e te chamar, o que geralmente não acontece, você pode vir, não sei o que e tal. Aí eu já dei uma murchada, sabe? Que eu fiquei, nossa... Poxa, achei que eu ia participar e tal, eu queria, né, participar do negócio. Mas ao mesmo tempo eu pensei, esse vai ser o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida, porque eu só tenho que ficar aqui parado vendo a coisa acontecer. Eu falei, posso sobreviver. Quando eu sair daqui, eu ligo pra um amigo, falo, bora amigo, não sei o que e tal, beleza, tranquilo. Aí começou lá a furefação. Só que, gente, ela falou, ah, senta aqui na cadeira e fica aqui olhando. Eu falei, beleza, só que, gente... Eu nunca vi uma coisa tão nojenta na minha vida. Eles começaram lá, a furefação, não sei o quê, e as coisas começaram a esquentar, a tirar as vestes, e eu lá assim, ó, olhando, tava até empolgada, não sei o quê. Daqui a pouco, gente, aquela mulher, aquele homem deitou na cama, aquela mulher subiu em cima daquele homem, e ela começou a defecar em cima daquele homem. Sim, gente, ela fez cocô. Olha, meu Deus, que situação. O cheiro foi pelo ambiente todo. Eu comecei a fazer assim, ânsia de vômito, tentando me controlar, porque, né? E aí, amor, ela começou com a mão dela a espalhar aquilo ali nele. E ele tava adorando, o homem tava indo à loucura, ela tava melando ele de bosta, passando bosta dele todinho. E eu assim, ó, eu tava desacreditado daquela situação.
desacreditado, sem saber o que fazer, me sentindo assim, ai, que coisa nojenta de se ver. Falei, vou ficar bem quietinho aqui. Eles estão de costa pra mim mesmo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Até que eles começaram a olhar pra minha cara. E eu tava assim, ó, apavorado. Eu estava apavorado, sentada na poltrona assim, desacreditado que aquilo ali tava acontecendo. E aí, ela começou a falar, tá tudo bem? E eu olhando pra cara dela assim, e o pior, gente, é que ele falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá tudo bem? Alguma coisa tá desagradando? Que eu falei, minha irmã, você tá melando esse pão de bosta, tá perguntando se alguma coisa tá me desagradando. Como assim, irmã? Aí eu falei, não, tá tudo certo e tal, continuem. E ele lá, gente, sujando tudo. Ai, que negócio nojento. Só que eu botando na minha cabeça, eu vou ficar quietinho, vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Só que o meu estômago, ele não quis ficar quietinho junto comigo. E aí eu comecei a dar ânsia de vômito. E o vômito veio, eu saí correndo pro banheiro pra poder vomitar. E aí eles perceberam e não gostaram, né, da situação, obviamente, né, que eu saí vomitando, daquela coisa nojenta que eles estavam fazendo, até porque eles queriam que eu ficasse achando aquilo ali normal, mas era o meu primeiro dia, provavelmente uma pessoa mais profissional acharia aquilo normal, porque já viu aquilo ali. Beleza, ele levantou assim, meio chateado, foi tomar um banho pra lavar as bostas do corpo dele, não sei o quê, e ela ficou ali discutindo comigo, falando, como você foi vomitar, você cortou nosso clima, que não sei o quê, e eu fiquei, assim, sem reação, sem saber o que falar, porque ela realmente considerava aquilo ali normal, e aí eu comecei a questionar com ela, falei, cara, você acha isso normal? Ela, mas você não pode ficar criticando o que o outro gosta, o que o outro não gosta, eu não vou te pagar, que não sei o quê. Porque eu também não sabia que tinha que pedir o dinheiro, pelo menos uma parte antes. Então eles não tinham me pagado ainda, a gente não vai te pagar porque você não cumpriu com o que a gente queria, que não sei o quê. Começou uma confusão, e aí eu falei que se eles não me pagassem, porque eu também não era um jumento, burro, né? Eu ia chamar a Polix. Ela falou que eu podia chamar, que não sei o quê e tal. Eu saí do quarto saindo, fui pra recepção, porque eu sabia que eles tinham que sair por ali. Comecei a ligar pra Polix, a Polix chegou. E aí, gente, que vem a grande confusão. Qual era a chance? Eu não sabia, mas o pai dele era ali naquela região. Então, quando a gente chamou a ocorrência, quem que veio? O pai. Eu não sei se ele já levava pra aquela casinha ali porque era o pai que tava próximo, e aí eu não sei se o pai sabia. Depois disso eu comecei a desconfiar, depois do desenrolar da história. Veio o pai dele pra poder ver o que tava acontecendo. Quando o pai dele chegou, deu de cara com ele. E aí o pai dele começou a perguntar o que tava acontecendo. E ele ficou tipo, pai, pai. E eu fiquei todo sem graça. Eu comecei a contar. Falei, olha, eles me contrataram, aconteceu isso, isso, isso e isso. E eles não querem me pagar, e não sei o que. Virou uma confusão danada. E aí... o policial, que era o pai, estava acompanhado de uma outra menina. E aí veio o problema, porque essa menina ficou esperando no carro. Só que quando ela viu que o policial mais velho, que era o pai do cara, tava demorando, ela entrou no quartinho, na recepção ali com a gente. E aí, meus amigos, que começou a confusão de vez. Porque a mulher que tava no carro era amante do cara que tava na casinha com a esposa dele. O cara era casado e tinha uma amante. Só que ela não sabia que ele tinha uma amante, uma esposa. E como que ela conheceu o cara? Através do pai. O pai apresentou a amante pro filho, eles começaram a ser amante, o pai sabia, o pai não contou que ele era casado, e aí a mulher falou, como assim? Você tá na casinha com outra mulher e um homem, se nós estamos saindo há 3 meses? A mulher também não sabia, a mulher dele começou toda uma confusão, a mulher dele ficou pé da vida, elas começaram a brigar. Eu sei que no fim foi todo mundo pra Delix, entendeu? No fim eu não recebi, né? E foi isso, foi uma confusão tão grande que eu não sei o que eles resolveram, se eles continuaram casados ou não ficaram. Eu sei que a mulher descobriu um chifre, o pai descobriu um monte de coisa também. Eu contei tudo que estava acontecendo. Tivemos que pagar taxa extra lá do hotel porque sujou o quarto lá todo de bosta. A gente foi pra Delix, resolveu como tinha que resolver. E foi isso, gente. Depois disso, eu nunca mais quis fazer nada. Meu namorado foi curtir o carnaval em Salvador. Só que nessa viagem, ele me ligou desesperado, dizendo que ele estava no hospital porque ele tinha tomado uma coça. Só que quando ele voltou, os machucados dele eram uma coisa assim meio peculiar. Umas coisinhas meio estranhas. E aí, alguns dias depois, eu descobri o que de fato aconteceu. E eu acho que ele torceu muito para que isso não acontecesse, para que não vazasse o que vazou, e ele se esforçou, porque ele inventou toda uma história. O que aconteceu? Eu e o meu namorado, nós estávamos juntos há 6 anos, e nós queríamos fazer uma viagem. Ai, vamos fazer uma viagem, a gente nunca fez, não sei o quê. E aí a gente falou o quê? Vamos pegar o carnaval e vamos pra Salvador, porque nós dois éramos aquelas pessoas que gostam de bloco, gostam de carnaval, não sei o quê. Ele achou uma ótima ideia. E aí, gente, no início do ano anterior, a gente começou a pagar essa viagem. Se você analisar direitinho, eu meio que patrocinei metade da minha galha. Eu dei um dinheirinho aí pra metade dos acontecimentos. Olha que alegria. Não basta você ser corna, você tem que ser humilhada e pagar por isso. E aí, a gente planejou essa viagem e tal. Só que nesse mesmo ano,
E foi caro, tá, gente? Uma viagem bem cara, diga-se de passagem. Só que nesse mesmo ano, eu acabei entrando numa empresa que eu queria muito trabalhar nessa empresa. Eu queria muito. Então eu tava me dedicando muito. Era tipo assim, a chance da minha carreira, sabe? E aí, calhou que no final do ano apareceu uma proposta de uma oportunidade pra eu poder fazer meio que uma viagem com o meu chefe. Para uma visibilidade que eu queria muito, que eu tava 1 ano lutando para essa visibilidade nessa empresa. Então, eu precisava muito fazer essa viagem. Me foi feita essa proposta, e aí calhava da viagem ser na viagem que eu faria pro carnaval com o meu namorado, porque eu estaria de férias. E aí, gente, eu fiquei entre a espada e a cruz. Sentei, conversei com ele, expliquei, ele sabia o tanto que eu queria essa oportunidade e tal. Só que era uma viagem e ele era meio ciumento, né? A gente tinha um relacionamento à base de confiança? Tinha, porque eu achei que éramos pessoas dignas, né? Ele no caso, era um Jurandir da vida. E aí, ele falou, olha, mas como assim você vai viajar com seu chefe e tal? Deu aquela curicutico de ciúme. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Ele, você tá cancelando a nossa viagem, que não sei o que a gente planejou. Ele fechou o show da Xuxa. Eu acho, hoje em dia, que esse show da Xuxa bem foi armado. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Não vamos cancelar a nossa viagem, nem vamos adiar ou trocar data, porque não dava. Tipo assim, gente, o valor que eles iam comer pra reembolsar era muito alto. Aí eu falei assim, eu confio em você pra você ir viajar e você confia em mim pra eu poder viajar. Só que eu estava viajando a trabalho. E aí ele achou isso uma ideia excelente. Eu falei, chama um amigo seu. Eu já sabia que amigo que ele ia chamar, que ele tinha um amigo solteiro que era bem próximo dele. Eu chamo um amigo seu e aí você viaja com esse seu amigo e eu viajo pra poder ter essa oportunidade de trabalho. E ele super topou. Beleza, resolveu, não sei o que, isso final do ano, gente. Chegou, em janeiro, a nossa viagem seria de final de janeiro pra fevereiro. Chegou e tal, carnaval, não sei o que, ele foi. E eu fui pra viagem com o meu chefe. Eu gostava do amigo que ele ia levar, não era a minha pessoa preferida do mundo, mas eu basicamente estava viajando pro amigo dele viajar com ele, tava pagando pro amigo dele viajar com ele enquanto eu estava trabalhando pra na minha cabeça ficar justo pra todos. Beleza, gente. No meio da viagem, passou uns 2 dias que ele tinha chegado lá, ele me ligou desesperado, falando que ele tinha, que ele estava num hospital, e ele se esforçou, tá? Porque ele mandou foto no hospital, não sei o que, falando que tinha acontecido uma briga generalizada, que ele acabou se metendo porque bateram no amigo dele e não sei o que, e aí ele se meteu e os dois tomaram uma coça e não sei o que, e aí me mandou foto, só que, tipo assim, gente, numa briga generalizada, o máximo que você espera é um pouquinho de sangue, né? Uma coisa assim, um corte aqui, não sei o que. Eu, desesperada, imagina, nessa viagem, desesperada, mandando mensagem perguntando se ele tava bem. Ele falou, não, eu tô bem, só tô te alertando, que não sei o que, porque eu tô todo machucado e tal, não sei o que. Aí eu falei, beleza. Passou o carnaval, ele disse que dava pra continuar curtindo, que ele tava se recuperando, que ele ia ficar mais pelo hotel, fazer umas coisas mais leves. Terminou o carnaval, só que ele não me mandava foto dele, tipo assim, ele me mandava foto só de rosto, não sei o que, sabe? Eu tava achando meio estranho. Terminou o carnaval e o dito cujo voltou. Quando ele voltou, gente, que a gente morava separado, né? Ele morava na casa dele, morava na minha, ele foi lá pra poder me ver na minha casa. Quando ele chegou lá, assim que ele voltou, ele chegou lá. Ele tava todo roxo, tava com uns arranhados fininhos assim pelas partes do corpo, braço, perna, costa. Eu achei aquilo meio estranho. E aí ele falou, ai amor, eu tô todo machucado, que não sei o que, foi uma briga generalizada, ele veio muita pancada, não sei o que. Eu fiquei olhando assim, ele tava muito roxo aqui no pescoço. Eu falei, esse roxo no seu pescoço? Não, me pegaram aqui pelo pescoço, não sei o que. Eu entendi, ele tava todo estrupiado, gente. Só que não era uns machucados de briga, sabe? Parecia um machucado de fureofação. Que ele teve uma fureofação muito selvagem e tava todo estrupiado. Mas o meu docinho de coco faria isso comigo? O meu docinho de coco não faria isso comigo, né? Eu ia pensar isso do meu benzinho? Então, obviamente que não. Até porque ele me mandou foto no hospital, que não sei o quê. E aí ele falou, mas vamos esquecer essa história, só quero esquecer porque eu passei momentos muito difíceis, não sei o quê. Mas o resto da viagem foi bobo e tal. Eu falei, beleza. Ele não tava machucado, danificado do jeito que eu achava, mas eu engoli a história e segui a vida. Só que um dia eu fui na farmácia, tipo assim, no dia seguinte eu fui na farmácia e encontrei o amigo dele que tinha viajado com ele. E pasme, o amigo dele estava assim, bem, sabe? Tava com uns roxinhos aqui, uns roxinhos ali, mas ele estava bem. Aí eu falei,
falei, gente, que machucado curioso esses dois tiveram nessa briga curiosa, menina. Que briga engraçada. Aí tá bom, passou, gente. E ele estranho. Ele estranho. Toda hora que eu pegava o celular, ele ficava nervoso, ele olhava pra minha cara, ele que mandou mensagem, que não sei o quê. E ele nunca foi de fazer isso. E eu assim, sabe, ele dormia lá em casa, observando, um negócio meio estranho. Ele falava, você não pode ver tudo que você acredita na internet, hein, que não sei o quê. Começou com esses papinhos meio torto, meio estranho. Aí um belo dia, tinha se passado 4 dias que ele tinha voltado, uma amiga minha me mandou mensagem, tá sozinha? Ele do meu lado. Eu falei assim, não, tô com o meu Jurandir. Preciso te mostrar uma coisa, vai pro banheiro. Finge que você vai cagar, leva o celular que você vai ficar horas lá. Eu, tá bom, beleza. Era minha melhor amiga, levantei e fui pro banheiro. Daqui a pouco, gente, ela só me mandou um vídeo. Aí eu entendi o que tinha acontecido. O dito cujo tinha simplesmente participado de uma lá em Salvador. Mas era, gente, umas 30 cabeças. Entendeu? Só que filmaram tudo, porque eles toparam que filmassem tudo e postaram em site de conteúdo adulto. Você acredita? Era uma coisa assim, bem assim, amadora. Eles estavam lá no cuticuro-cuticuro, fotografação, não sei o quê. E o meu macho estava lá junto com o amigo dele. E o amigo dele e ele estavam se beijando. E estavam furanfando juntos. Um furanfando o outro, furanfando outras pessoas. E aí, por isso que ele tava todo roxo, todo estrupiado. Que ele foi enforcado, amor. Ele foi jogado pra lá e pra cá. Entendeu? Ele tava cheio de machucado, ele tava cheio de roxo. Mas não era roxo de briga, era roxo de furanfação. E o vídeo tava bem completo. Gente, eu fiquei chocada. Ele liberou tudo, amor. Ele liberou. Ele era tudo também. Ao mesmo tempo que ele liberava. Aquela loucura. O chifre rolou solto. O amigo dele e ele ficavam. Eu não sabia que eu era cornaflex. Eles ficavam. Não só ficavam naquela típica situação ali, mas em outros momentos da vida. A minha amiga me mandou eu sair igual o cão do banheiro, igual o cão esfregando. Eu quebrei o meu telefone na cara dele, de tanto que eu pegava o telefone e esfregava na cara dele, de tipo assim, você tá vendo isso daqui? Foi uma loucura. Aí eu entendi o que tinha acontecido, entendi o porquê ele tava tão nervoso, entendi o esforço dele de me mostrar os machucados críticos dele. Pois é, menina, eu descobri que eu era corna, fiz ele me devolver o dinheiro, falando, se você não me devolver toda a parte que eu gastei na viagem, eu vou mostrar isso aqui pra sua família. Fiz ele me devolver. Ele me devolveu. Depois que ele me devolveu, tintim por tintim, aí eu mandei o vídeo pra família dele. A família dele era da igreja. Foi um barraco, foi um escândalo. Todo mundo onde a gente morava ficou sabendo. Foi isso. Me vinguei em fé. Aqui são todos os presentes que eu comprei pra minha amiga e ela disse que não usava essa porcaria, era pra eu levar de volta, porque ela disse que não usa o Pink, sendo que eu escolhi esse aqui a dedo pra ela. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra vocês verem a porcaria que ela não usa. Bem, eu tenho uma amiga de muito, muito tempo, só que essa minha amiga, ela sempre foi uma amiga meio nariz em pé, só que ela não tem condições de ser essa pessoa nariz em pé. É aquela pessoa que mente, sabe, que fala que tem isso, que tem aquilo e no fim não tem nada. Pois bem, essa semana foi o aniversário dela e aí ela convidou a gente pra poder ir num restaurante que era chiquérrimo. Tipo assim, gente, o prato lá era uma fortuna. Eu guardei dinheiro pra poder ir, comprei isso aqui no crédito, parcelado no crédito pra ela, pra poder presentear ela. E foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Sendo que assim, quando ela me mandou mensagem me convidando, eu falei pra ela que não sabia se dava pra eu poder ir, porque eu tava meio apertada de dinheiro. Mas aí, gente, ela fez toda uma questão do mundo. E como ela era minha amiga há muito, muito, muito tempo, eu falei, não, tudo bem, então eu vou com você. Eu vou dar um jeito aqui, não sei o quê. Pedi dinheiro emprestado pra um, dinheiro pra outro. Tinha um dinheiro guardado, me organizei todinha e fui. Aí ela pediu pra eu poder ir bem arrumada. Ela falou, vai bem arrumada, porque o local é bem chique, não sei o quê. Eu fui. Chegou no dia, chamei o meu Uber, fui pro local. E aí, quando eu cheguei lá, gente, tinha mais ou menos, vamos pôr aí, umas 15 pessoas. Ela reservou uma mesa bem grande, assim. Aí eu cheguei, tava todo mundo conversando, não sei o quê. E aí eu cheguei com a minha sacolinha, que eu comprei até a sacolinha pra poder pôr. E falei, oi, amiga, não sei o quê. E fui, abracei ela, dei parabéns, desejei muitas coisas boas. Falei, olha, eu comprei uns presentinhos pra você, comprei umas lembrancinhas pra você. Espero que você goste. Aí ela pegou e falou, eu vou ver o que é agora. Sendo que eu estranhei, porque geralmente você compra o presente pra pessoa e a pessoa não abre na hora, né? A pessoa pega o presente, bota num canto, assim, quando tem muita gente, e depois ela abre. Mas não, ela resolveu abrir ali na hora, na frente de todo mundo. Gente, quando ela pegou o saco, ela fez isso daqui, ó. Ela olhou, ela falou assim, olha, na frente de todo mundo escutou. Você pode levar essa porcaria de volta, porque eu não uso o e-pink, tá? Então, se fosse pra comprar isso, era melhor você não ter comprado nada. Era melhor você nem ter vindo pra você chegar aqui com isso daqui.
Eu fiquei tão sem graça olhando pra cara dela, assim, que a princípio eu achei que ela tava brincando. Eu falei, não, acho que ela tá brincando, né? Tipo, sabe quando você trava? Eu fiquei uns 5 segundos olhando pra cara dela assim. Tipo, não, ela tá brincando. Ela não tava. Aí ela me deu uma sacola assim com o maior desprezo do mundo. Eu fiquei tão sem graça, que eu só peguei a sacola, virei as costas e fui embora. E aí ela começou a gritar, não precisa de ir embora não, só porque você trouxe o pink pra mim, você pode ficar aqui sim, não precisa ir embora não, que não sei o que. E eu olhei pra trás assim, toda sem graça. Ela, eu só não quero essa porcaria desse presente, mas você pode ficar. Eu fui embora. Eu deixei ela falando sozinha. Porque ela tava berrando, além dela ter me feito passar essa vergonha. Aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. O primeiro que eu comprei foi esse daqui, o VF Golden, porque eu não sei se vocês sabem, mas ele é o duplo da Prada. E o cheiro é muito igual, gente. Esse daqui, ele é maravilhoso. O cheiro é muito igual, eu uso. E aí ela sempre falava comigo, que a gente é amiga há muito tempo, que ela ama esse perfume da Prada, é um dos preferidos dela, ó. Só que ela tem pena de usar, porque ela não tem dinheiro pra comprar o perfume toda hora, então fica gastando. Aí o que eu pensei? Vou comprar esse daqui, que é o duplo infiel, e aí ela usa durante o dia, ela usa pra ir pra academia, ela usa pra fazer as coisas dela, vai estar sempre com o cheiro que ela gosta e não vai gastar o perfume caro dela. Aí escolhi esse daqui. Porcaria, não quis. Aí o outro que eu escolhi foi esse daqui, ó. Porque ele é um dos meus preferidos. Que é o Exclusive Pink. Porque ele tem coco, ele tem baunilha. Então eu escolhi ele que eu achei que ele ia gostar. É um cheiro doce, é um cheiro, assim, bem mulher, sabe? Então, eu achei ele lindo, achei a cara dela, achei que ela ia adorar também, sabe? Mesma coisa, ele fixa bastante, ele é muito bom, muito maravilhoso. É um dupe maravilhoso de um também muito caro. Eu achei, ela vai adorar esse cheiro aqui, até porque eu já usei esse perfume perto dela e ela me elogiou. Então, eu achei que ela ia gostar. Aí, o terceiro que eu peguei foi esse daqui, ó. Que é o Untold Warni. Por quê? Esse daqui, ele é muito sensual. E ela é uma pessoa super sensual, sabe? Aquela pessoa, assim, que chama atenção. Esse cheiro aqui, ele é maravilhoso. Aquele cheiro, assim, pra noite, aquele cheiro por date. Então, eu peguei ele, porque eu achei que seria a cara dela e que ela também ia gostar. Ela não fez nem questão de olhar, nem de sentir o cheiro, nem de nada. E por último, eu peguei também um gloss pra ela de cereja. Esse daqui é bem vermelhinho. E eu peguei ele porque ela gosta de gloss vermelho, né? Eu vejo ela usando sempre, ó. Só que ela também não fez nem questão de olhar. Eu vim embora com as minhas porcarias, como ela chamou. Tá aqui. Vai ficar tudo pra mim, né? Porque eu amo esses perfumes. Eu cheguei em casa, eu chorei bastante, porque, poxa, ela não precisava ter feito isso comigo. Ela podia ter pegado, mesmo que ela não fosse usar, desse pra alguém, entendeu? Falasse comigo depois, tipo, olha, não me dá mais essa marca porque eu não gosto. Ou coisas assim do tipo, mas ela me humilhou na frente de todo mundo. Falou que isso era coisa de pobre, que não era presente que você dava pros outros. É porque, tipo assim, na hora eu fiquei tão, assim, desconexa da realidade que eu não consigo lembrar, de fato, tudo que ela falou. Mas ela falou coisas assim, isso é coisa de pobre, olha o que isso é presente de você dar pros outros. E aí eu sei que eu fiquei muito sem graça, eu vim embora e depois ela ficou me mandando mensagem, falando que era pra eu parar de drama, que não era nada demais, que ela não era obrigada a aceitar meu presente, que não era melhor eu ter levado nada. Eu não respondi mais ela e agora quando ela me chamar pras coisas, eu não vou nunca mais. Eu comecei a namorar uma menina que ela falou pra mim que ela era viciada em mentir. E que se eu quisesse namorar com ela, eu não só teria que aceitar, como eu teria que entrar nas mentiras dela. E eu me sujeitei a isso. Só que chegou um dia que a situação fugiu muito do controle. Nesse relato nós somos um macho muito do prejudicado, porque pra você aceitar um negócio desse... Não é mesmo, minha querida gentil escultora? Que não somos leitoras, somos escultoras. Pois bem, um belo dia, eu conheci uma garota, né? E eu me apaixonei perdidamente por ela. Nossa, aquela menina bonita, simpática, sabe? Foi apresentada por uma amiga da Unça, né? Se bem que ninguém sabia dessa situação, mas enfim, eu culpo ela. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a sair pra fazer datezinhos, não sei o quê. E um dia eu levei ela pra jantar, depois de alguns meses, já na intenção de pedir ela em namoro. Só que se eu soubesse que isso ia acontecer, eu nem de casa não sairia, menina, que eu devia ter ficado em casa. Pois bem, como eu tava gostando dela, ela parecia estar gostando de mim, e aí eu comecei a conversar com ela. Falei, olha, eu tô gostando de você, não sei o que. Isso no jantar, tá? Isso a gente já tava no jantar, eu pedi ela em namoro. Queria pedir você em namoro, não sei o que. E ela ficou super feliz, falando que seria uma ótima ideia, que ela também estava apaixonada por mim, mas que tinha um porém. A questão, menina, foi esse porém.
Pois bem, na hora que ela falou, eu quero muito namorar com você também, não sei o que, fiz o pedido mó bonitinho e tal. Mas tem um porém, e eu preciso contar pra você esse porém. E eu já fiquei um pouco nervosa, eu falei, claro, querida, futura namorada, hable, o que que houve? E aí ela falou, olha, eu sou completamente viciada em mentir. Aí na hora eu já olhei pra cara dela assim, tipo, como assim, amiga? Não tô te dizendo, não tem um tratamento pra isso, não? Ela, não, porque eu gosto de contar, mas são pequenas mentiras, são mentiras inofensivas, e pra você se relacionar comigo, você vai ter que aceitar esse meu jeitinho de contar umas mentirinhas aqui, umas mentirinhas ali, e tá tudo bem. E eu achei que ela estava falando relacionado a mim. E eu falei, olha, não tá tudo bem. Como é que eu vou namorar com uma pessoa que está me dizendo que vai mentir pra mim? Mesma coisa de você começar um relacionamento com uma pessoa que fala, eu vou te tacar chifre. Você vai começar um relacionamento com essa pessoa, você vai ficar com o pé atrás. E aí ela falou pra mim que ela consegue controlar essa questão da mentira dela. E que as mentiras dela são mentiras seletivas, que ela pode escolher pra quem ela vai mentir ou não. E que nós podíamos fazer um trato de que ela não iria mentir pra mim, mas que ela mentia pras amigas dela, ela mentia pra família dela, ela mentia pra pessoas aleatórias no meio da rua, e que quando eu visse ela mentindo, era pra eu entrar na mentira porque ela tava apenas alimentando esse vício dela. E aí, novamente, eu perguntei, mas não tem um tratamento pra isso? Tomar um remédio? Não sei, minha filha, um chá de camomila, um calmante, um simancol, alguma coisa? E ela disse que não, que ela sempre foi assim, que esse era o grande defeito dela, e que não sei o quê. E aí eu pensei, bom, você vai mentir pra mim? Não. Eu falei, são mentiras muito grandes? Não, são coisas bobas, só pra poder alimentar mesmo esse meu fogo de mentir. Eu falei, então tá bom, mas se um dia eu te pegar mentindo pra mim, eu não vou ficar com você. Ela, não, eu jamais mentiria pra você. E aí o jumento aqui simplesmente confiou em uma pessoa que estava dizendo que ia mentir pra você. Olha que alegria. E aí, assim, a gente começou o nosso relacionamento e a menina era uma querida, a família dela era uma querida, todo mundo gostava de mim, todo mundo apoiava o nosso relacionamento e realmente passaram-se, assim, 6 meses já de relacionamento e eu nunca tinha pegado uma mentira dela. E olha que eu procurava, porque eu comecei a ficar meio neurótico, sabe? Só que aí depois eu meio que fui relaxando, eu acho que esse foi o meu defeito. Quando eu fui relaxando, eu parei de prestar muita atenção e eu acho que ela entendeu que eu apoiaria ela em qualquer mentira. E era coisa boba, sabe? A gente, tipo assim, a gente ia sair e os pais dela perguntavam, vocês vão pra onde? A gente vai pro cinema. Na verdade, a gente tava indo pra casinha. Eu entendia que ela não queria falar pros pais que a gente tava indo pra casinha, sabe? Comprou uma bolsa. Foi quanto essa bolsa, minha filha? Só que achando mentira. Não, mas foi baratinho, não sei o que. Foi meu namorado que me deu. Eram mentiras muito bobas, sabe? Tipo, às vezes a gente encontrava uma pessoa na rua de informação, ela inventava uma mentira, a pessoa devia se perder. Não eram coisas cruéis, eram mentiras bobas. Mentia pras amigas, marcava as coisas com as amigas e depois não ia, sabe? Inventava uma desculpa, inventava uma mentira. Eram coisas realmente, assim, bem aleatórias e eram coisas que, na minha opinião, eram bobas, que de verdade não ia fazer diferença na vida das pessoas, sabe? Mas a mentira estava ali. Com o tempo eu fui me conformando e fui entendendo que ela era, sim, uma pessoa mentirosinha, mas ela era uma pessoa mentirosinha inofensiva, sabe? Não fazia mal pra ninguém, não contava tanta mentiras, assim, eram coisas mais bobas e ninguém sabia. E eram mentiras que não dava, assim, pra desconfiar, porque eram coisas muito bobas, realmente. E aí eu fui aceitando, até que um belo dia, a gente resolveu fazer uma viagem pra praia. Ela nunca tinha conhecido a praia, onde a gente morava não tinha praia, e eu falei, vamos, a gente tava fazendo 8 meses de relacionamento, vamos pra praia, não sei o que, pra você conhecer a praia. E ela ficou feliz da vida. E foi ali que caiu o meu mundo, ali que começou o meu inferno. Por quê? Um dia, a gente chegou na praia, conheceu o mar, tudo mais, não sei o que, hotel maravilhoso, e a gente desceu pra um quiosque pra poder tomar café da manhã. E ali a gente tava, gente, aquele clima de romance, não sei o que, a gente sentou numa mesa e estava tomando café. E aí, na outra mesa, tinha um casal muito apaixonado, que você via que eles estavam apaixonados, que, sei lá, tava em lua de mel. E aí, isso incomodou ela. Eu vi que incomodou ela desde o começo, porque ela tava olhando. Sendo que eu pensei assim, será que ela não tá satisfeita com o jeito que eu trato ela? E aí tá olhando ali o casal extremamente apaixonado, não sei o que e tal. Comecei a dar mais carinho pra ela naquele momento pra ver se ela não se sentia mal. Eu comecei a me sentir mal porque parecia que ela tava se sentindo mal. Em determinado momento, a menina levantou pra poder ir no banheiro. E aí, quando essa menina foi no banheiro, a minha namorada simplesmente levantou, sentou do lado do cara. O cara não entendeu nada. E aí ela começou a falar, você não tem vergonha na sua cara? A sua namorada do lado. Aí ele, como assim? O que foi? E você dando em cima de mim? Que não sei o que. Pegou um copo de suco de laranja que tava na mesa e jogou na cara do garoto. Você não respeita o meu namorado também, que está aqui comigo. Que não sei o que. Eu não acredito que você falou isso pra mim. Não, eu não vou te dar meu número. Eu não quero sair com você. Você só esperou a sua namorada ir pro banheiro pra poder ficar dando em cima de mim. Para de piscar pra mim. Isso é uma falta de respeito. Que não sei o que. E começou a
gritar. E todo mundo começou a olhar e o cara não sabia onde enfiar a cara. E aí falou, meu namorado, ele é muito paz e amor, mas se ele é paz e amor, eu vou vir discutir com você mesmo que você é um safado, eu não vou aceitar você fazendo isso com outra mulher, que não sei o quê. Eu não tinha reação. Eu estava sentado na mesa, todo mundo olhando aquilo. Eu não tinha reação, eu não sabia com que cara olhar. O rapaz começou a ficar desesperado, falando que era mentira. E ela falando que não era mentira, porque o namorado dela, no caso, eu tinha escutado tudo também, que eu era um safado, que ele era um safado, que não sei o quê. Só que aí nisso tudo começou um grande escândalo e a namorada do garoto voltou. Quando a namorada do garoto voltou, ela parou e ficou escutando o que estava acontecendo. Quando ela entendeu, ela falou, como assim? Ele tava dando em cima de você, do que você tá falando? E ela falou, meu namorado tá de prova, seu namorado só esperou você ir no banheiro, ele tava dando em cima de mim, deu em cima de mim na maior cara de pau, meu namorado tava incomodado, só que meu namorado resolveu não falar nada, então eu venho aqui falar, porque eu não vou deixar ele fazer isso com outra mulher, ele tá tentando te trair, pediu meu número, que não sei o que. Gente, começou a fazer um escândalo. A garota começou a chorar, começou a falar, eu não tô acreditando nisso, que você fez isso comigo, na nossa lua de mel, que não sei o que, eu só tava indo embora, eu só fui no banheiro, e virou aquela loucura, eu não acredito com quem eu me casei, você nunca fez isso. O rapaz começou a chorar. O desespero dele era tão grande que ele começou a chorar, eu já tava em pé do lado dela, assim, sem acreditar também. Ele começou a chorar, e falando, isso é mentira, eu não fiz isso é mentira, isso é mentira, o namorado dela tá de prova, eu não fiz isso. E aí ela virou e falou assim, não é, amor, ele não fez, ele tá aqui dizendo que é mentira, mas ele fez sim. Gente, na hora, eu entendi que ela ia acabar com o relacionamento do garoto à toa. Eles tinham acabado de se casar e eu não podia fazer isso. E aí eu virei pra namorada dele e falei, olha, é mentira. Ele não fez nada disso, ele tava sentado aqui esperando você voltar. Por algum motivo ela viu que vocês estavam apaixonados e isso incomodou ela e ela inventou essa mentira. A minha namorada, ela é viciada em mentir, eu tenho essa consciência. Só que as mentiras dela nunca foram mentiras que prejudicassem outras pessoas, por isso que eu aceitava. Não vou aceitar dessa vez, porque vai acabar com o seu casamento. Pega seu marido e vai embora, porque tudo que ela tá falando é mentira, eu tenho como te provar. Peguei meu celular e mostrei as conversas com ela, dela falando das mentiras que tinha inventado, que não sei o que e tal. A menina agradeceu, eles foram embora assim, completamente assustados. Levei um tabefe no meio da cara. Ela foi embora pé da vida. E lá no hotel ela terminou comigo falando que eu não tinha entrado na mentira dela. Pegou as coisas dela e foi embora. Eu realmente aceitei a mentira. Mandei mensagem pros pais dela contando tudo que tinha acontecido, tudo que ela tinha feito e tudo que ela tinha feito nesses 8 meses. Que eram mentiras bobas, mas que dessa vez ultrapassou o limite. E foi isso, gente. Acabei o relacionamento que eu não ia aceitar. Ela acabou o relacionamento do outro garoto à toa. A minha irmã tinha vergonha do boteco que meu pai abriu, mas queria sugar até a última moeda que tivesse no caixa. O meu pai, ele se aposentou por conta de um acidente de trabalho que aconteceu. E na época eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 15 e a gente tinha mais 3 irmãos pequenos. Então, assim, uma aposentadoria, né, ia ser meio difícil dar conta de tudo. Foi aí que meu pai decidiu colocar um boteco num cômodo que, assim, basicamente era a nossa sala. Meu pai tirou de ser a sala, né, a gente ficou só da sala pra trás e colocou um botequinho. E assim, gente... boteco de bairro, o que dá dinheiro é justamente os bebinhos que vivem ali de dose, né? É o que mais dá dinheiro. Então, no do meu pai também não foi diferente. E a minha irmã sempre foi nariz empinado. Sempre foi. Meu pai passava muita mão na cabeça dela. Já a minha mãe não, sabe? A minha mãe era que dava o castigo se precisasse, dava a lição se precisasse. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha irmã, ela tinha tanto rei na barriga que às vezes a gente ganhava roupas das nossas primas, ela não queria usar porque era usada. E aí meu pai queria passar pano, mas precisa... Minha mãe, opa, ela ganhou. Se ela não quiser, ela vai caçar meio de trabalhar. Então era sempre desse jeito, dosado desse jeito na nossa casa, sabe? E aí no que o meu pai colocou esse bar, a minha irmã ficou com muita raiva. Porque ela falava assim que ela tinha vergonha, porque às vezes passava a colega dela na porta de casa e via aquela bebaiada lá. Ela falava desse jeito, e vê essa bebaiada aí na porta de casa. E aí ela brigava muito. Ela falava pro meu pai dar um jeito de arrumar outro lugar, colocar aquele bar em outro lugar e tirar da porta da nossa casa. E a minha mãe brigava muito com ela também, porque minha mãe falava que era dali que estava saindo também o nosso sustento, né? Que se pra ela não tava bom, então ela dava jeito de arrumar um serviço, e aí se ela arrumasse um bom serviço, meu pai tirava o bar dali. Então era uma questão feia, sabe, na nossa casa por conta disso. E aí a minha irmã arrumou um namoradinho, que foi na nossa casa, pediu meu pai e tudo mais. E foi aí que tudo piorou. Porque de um lado, ela queria andar igual a boneca arrumadinha, e de outro, ela queria que meu pai fechasse o boteco, porque ela tinha vergonha. E assim, pra entrar na nossa casa, tinha que passar dentro do boteco.
Então, às vezes, ela chegava com o namoradinho dela, né? Tinha os fregueses do meu pai ali, já tinha tomado umas, cumprimentava e tal, até porque era tudo ali do bairro que conhecia a gente. E ela morria de raiva. Parecia que tinha um rei na barriga. E nisso, a minha mãe vivia avisando pro meu pai que não era pra dar nada pra ela. Porque minha mãe conhecia muito bem a peça, né? Gente, a minha irmã brigava com o meu pai como se meu pai que fosse filho e ela fosse a mãe. Quando foi um dia, eu vi o meu pai dando dinheiro escondido pra ela. E eu, terrível, corri na minha mãe e contei. Mãe, vi meu pai dando dinheiro, né? Dando dinheiro escondido. Dava pra ver que ele estava até meio assim, pra ver se ninguém tava vendo. E como eu falei, a minha mãe já tinha avisado muitas vezes pro meu pai que não era pra fazer isso. Eu lembro até que era pra comprar uma blusa. Que tinha um tempo que ela tava doida de uma tal blusa, sabe? E aí, como a minha mãe sempre escutava ela pedindo meu pai, minha mãe não aceitava. E aí, meu pai pegou e deu dinheiro pra ela escondido. Eu peguei e vi, fui lá e contei. Minha mãe deu uma surra nela, mas uma surra tão grande que até eu que contei fiquei com dó. E aí, depois dessa surra, minha mãe falou assim pra ela, é o seguinte, você quer dinheiro, não quer? Tá namorando, quer andar bonitinha? Pois a partir de agora, você vai ajudar seu pai no boteco. E ela, não, eu prefiro ir de arrasta, minha mãe, pois então você vai. Porque você vai ajudar seu pai aí, vai lavar copo, vai limpar o boteco, vai ajudar a atender, o que precisar, você vai ajudar seu pai. E o meu pai tentando, não, Preta, não faz isso com a bichinha, não. Só que meu pai também, minha mãe batia o pé, ele não insistia não, sabe? E aí, a partir daí, a minha irmã passou a trabalhar no bar e ajudar meu pai. No começo, gente, ela ficava lá, que se você olhasse pra ela, só no olhar, ela quase derretia a gente. Só que depois, né, o tempo foi passando, a minha mãe nunca cedeu nesse castigo, ela foi obrigada ao quê? Foi obrigada a ir acostumando e até meio que, tipo assim, porque como eu falei, os clientes ali já era morador do bairro que a gente já conhecia pelo menos de vista, né? E aí, frequentando sempre, a minha irmã foi ficando de boa, foi até, né? Posso falar gostando? Não sei. E assim, os fregueses do meu pai nunca desrespeitou ela. Gente, eu sei que essa época, esse bar gerou muita história, tá? Qualquer hora eu quero trazer mais. Eu deixava meu marido me trair, até o dia que eu escutei ele falando, eu te amo. É que no meio do meu casamento, eu tive uma depressão muito profunda e que durou muito tempo. E claro que numa depressão forte, você não quer nada, você não quer sair, você não quer se arrumar, muito menos ter relação. E como ele era muito cuidadoso comigo, ele tinha muita paciência, sabe? Às vezes eu não queria nem me alimentar. E ele tentava fazer uma coisa, fazia outra, trabalhava fora, cuidava do nosso filho, levava o nosso filho para a mãe dele ajudar. Então, muita coisa eu me sentia culpada. Às vezes eu olhava, porque a gente era jovem, a gente era muito jovem, e eu olhava ele parando a vida dele para poder cuidar de mim, e além do meu problema, da minha doença, eu ficava me sentindo culpada. E aí um dia, ele veio tentar, né, ter intimidade comigo, e mais uma vez eu falei que não queria, que não conseguia. E nesse dia eu pensei comigo assim, quer saber, eu não posso fazer isso com ele, ele é homem. Foi aí que eu falei pra ele, falei assim que ele podia ter relação com outra pessoa se ele quisesse, pelo menos até eu me curar. E no primeiro momento ele ficou assustado, recusou, e eu insisti, e eu falei pra ele assim que ele procurasse uma GP, né, uma menina de programa, pra não correr o risco dele se envolver emocionalmente, porque eu não queria que isso acabasse com o nosso casamento. Ele ficou assim muito sentido comigo, né, falou que me amava, que entendia que eu tava doente, que eu ia sair daquela. Olha só que maluquice da minha cabeça, né, gente, porque casamento não se resume só a né? Essa aí é a parte fácil do casamento. Tem a parte difícil também, que é realmente estar ali um com o outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas minha cabeça, né, já estava doente, então ficava criando coisas que eu não criaria se eu tivesse, né, em plena saúde, né, em plena condições mentais. Ele sempre ia comigo nas consultas psiquiátrica, psicóloga, ele sempre estava comigo. E aí um dia, quando eu saí do consultório da minha psicóloga, ele estava falando no celular, e quando ele me viu, ele desligou de uma vez. Eu notei, mas eu não falei nada porque eu já deduzi o que seria e eu não queria que criasse um clima
né, estranha ali entre a gente. Não, na minha cabeça eu não queria ficar cobrando ele a nada, sabe? Na minha cabeça eu devia a minha vida por ele, por simplesmente ele estar comigo naquele momento. Nessa época meu filho tinha 4 anos e durante a semana a minha sogra que ficava com ele, porque, né, o pai dele trabalhava, e os finais de semana o pai dele ficava com ele, saía pra passear. Quando foi um dia, ele falou assim pra mim: eu vou deixar o neném lá na minha mãe e vou dar uma saída. Tem problema? E eu já imaginei onde seria a saída. Eu falei pra ele que não, que podia ir, que eu ia ficar bem. Acontece que nesse dia, pela primeira vez, ele não voltou pra casa. Nem ele, nem o nosso filho. E eu também não dormi, porque eu nunca tinha dormido sozinha. E outra coisa, eu tava doente, né? Passei a noite inteira acordada, rolando pra lá e pra cá, né? Pensando nas coisas que ele poderia estar fazendo, com quem ele né, estaria fazendo. E no dia seguinte, quando ele voltou pra casa, eu fui obrigada a falar pra ele que eu não gostei, né, que aquilo não se repetisse, que ele poderia sair com os amigos, né, e a parte também que eu tinha dado o aval, mas daí a dormir fora eu já achava demais, até porque eu precisava da companhia dele. E aí ele pediu desculpa, disse que estava bebendo com os amigos, acabou se prolongando, né, ficando ruim para voltar para casa, mas eu não quis nem saber a explicação. A única coisa que eu pedi pra ele foi que aquilo não voltasse a se repetir. Só que daí pra frente tudo escalou muito rápido. Ele passou a hora ou outra fazer isso, não voltar pra casa, já não ter mais os mesmos cuidados comigo. Final de semana, que era dele ficar com o menino, ele deixava com a mãe dele pra poder, né, ficar na farra, ficar na esbórnia. E quando eu ia reclamar, ele falava assim pra mim que eu tava naquela situação porque eu também não fazia força pra sair, né, e que ele já estava cansado, porque ele já tinha perdido não sei quanto tempo, e ele tentava me ajudar, mas eu não me ajudava. Tipo, foi de 0 a 100 muito rápido depois dessa primeira noite que ele dormiu fora. E eu sempre pegava isso como verdade, né, porque como eu falei, eu tava doente e, querendo ou não, eu tinha ficado muito tempo naquela situação, então quando ele falava, eu pegava e eu quase pedia desculpa pra ele. Na minha cabeça eu pensava, não, ele tá certo, né, a culpa é minha, se eu tivesse feito mais esforço, mas eu não tenho força. Enfim, quando é um dia, eu saio do banheiro e ele não percebeu que eu tinha saído. E nisso eu escutei ele falando assim: tá bom, te amo, viu? Tchau. Gente, aquilo, eu acho que a sensação que eu tive foi a mesma coisa de ter enfiado no meu peito, sabe? Assim, de tanto que doeu. Mas foi uma dor que eu simplesmente não consegui segurar o choro. Comecei a chorar. E aí ele viu, né, ele percebeu que eu tinha escutado e mais uma vez ele veio falar que ele acabou se apegando em outra pessoa porque eu não fazia força, né, pra sair daquela doença que já tinha muito tempo, que ele tinha feito toda aquela conversa. Ele pegou a culpa dele e simplesmente transferiu pra cima de mim. Aquilo quase me destruiu, porque eu pensava assim: eu sou um nada. Eu destruí meu casamento porque eu não tive força pra lutar contra essa maldita depressão. Que eram as palavras que ele tinha me falado, né? E aí eu pensava assim: eu destruí minha família, meu filho perdeu o pai, porque eu sou um lixo, eu sou muito fraca, eu não consegui lutar. Só que o que vinha na minha cabeça era justamente o meu filho. E eu pensava assim: cara, eu não posso deixar, o meu filho depende de mim. Eu tenho que lutar, eu tenho que sair dessa. E só quem passa por uma depressão sabe que não depende completamente da gente. Óbvio, você tem que lutar? Tem. Mas é uma doença, é uma desregulação hormonal. Então, nada é tão simples assim. Mas parece que o que era pra ter me destruído me deu força. Porque eu me apeguei nisso, sabe? Que eu precisava lutar pelo meu filho. Não mais por mim, né? E muito menos por ele, pelo meu filho. E foi por ele que eu consegui reagir e não perder de fato a minha vida. Pelo menos eu me curei, né? Apesar dos pesares, e hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou inteira e sou feliz. Além de tudo que eu passei, eu ainda tinha que ouvir coisas do tipo: mas também, né? Pegar carona com homem, também, né? Andar sozinha com homem. Só que não era um homem qualquer, um desconhecido. A minha mãe conhecia a família dele, eu conhecia ele há tempos. Inclusive, foi ele que arrumou serviço para mim na empresa que ele já trabalhava há muito tempo. E pelo fato da gente morar perto,
tipo assim, no mesmo bairro, né? Um bairro grande, mas no mesmo bairro, eu ia e voltava com ele de carro, porque a gente trabalhava das 2 às 10 e eu ajudava ele no combustível. Então, assim, ficava bom para os dois, sabe? E assim foi por meses, sem nunca acontecer nada para desconfiar, sem ele nunca me desrespeitar. A nossa relação era só ir e voltar pro serviço. Eu nunca tive isso de sair com ele, nunca conversei, tipo, conversa íntima com ele, nada do tipo. Até que um dia, quando a gente vinha voltando do serviço, ele falou assim pra mim que ia passar na casa de um primo rapidão pra poder pegar uma jaqueta. E depois eu até descobri que não era primo coisa nenhuma. Falei, tá, beleza, né? E aí, nisso, ele parou na porta da casa desse tal primo, entrou. E quando ele saiu, o tal primo saiu com ele. Trancou o portão e entrou no carro. E eu já, tipo, até então ainda não assustei, porque, né, eu confiava nele, mas não era uma coisa da normalidade. E antes de eu perguntar qualquer coisa, o tal primo que ficou atrás no meu banco já passou uma faixa, assim, no meu... e amarrou no banco de trás, tipo, imobilizando a minha cabeça. E aí já veio também e amarrou um, tampando a minha boca pra eu não gritar. E nisso, o colega que eu trabalhava, que era meu conhecido, do meu lado, né, ele que tava dirigindo, eu só tentava fazer assim, né, o que tá acontecendo, e tentava fazer barulho. E aí ele veio e amarrou também as minhas mãos, e aí eu entendi o que tava de fato acontecendo ali. E como eu tava totalmente amarrada, a única coisa que tava livre eram os meus pés, eu ficava tentando acertar os pés dele, assim, pra ele, sei lá, errar o pedal e sofrer um acidente, sabe? Alguma coisa assim que fosse me libertar. E os dois olhavam pra mim, começavam a rir, falavam assim, fica calma, a gente não vai te machucar, não. Só que o que ele não sabia é que a minha mãe, ela sempre me esperava, todos os dias. A gente chegava por volta de 10h30 em casa, então se fosse, sei lá, 10h40, a minha mãe já estranhava que eu tava atrasada. E aí, eu amarrada no carro, eles pegaram em direção à BR, e a minha mãe já me ligou, porque ela viu que eu não tinha chegado, né? Já tinha passado a hora de eu chegar, eu não tinha chegado. E aí, quando meu telefone tocou, que eles pegou meu telefone e viu que era minha mãe, eles pegou e desligou o celular. E foi aí que a minha mãe ficou mais preocupada ainda, porque eu tava atrasada, ela me ligou, o celular tocou e depois desligou. E aí, nisso, a minha mãe já foi na casa da família dele. Enquanto isso, na BR, assim como se fosse em direção à saída da cidade, eles entraram comigo pra dentro de um nada, assim, sabe? E ali os dois. E eu tenho certeza que eles iam me mandar de arrasta. Porque quando eles terminou, eles ficavam conversando sobre isso, sobre o que ia fazer comigo. Só que nisso a minha mãe chegou na casa da mãe dele e falou, né, que eu tava sumida e que eu voltava todo dia pra casa com o filho dela, se ele tinha chegado e tal. E a mãe dele pegou e ligou pra ele. E na hora que ele atendeu o celular, eu sem nem saber quem que era, eu só gritei, socorro! E a ligação da mãe dele pra ele tava no Viva Voz, e a minha mãe escutou, e a minha mãe reconheceu a minha voz. E aí a minha mãe já ficou apavorada de lá, e a mãe dele perguntando, meu filho, o que você tá fazendo, meu filho? Cadê você? O que você tá fazendo? E os dois apavoraram. O tal primo dele lá, que não era primo nenhum, falou assim, vamos sair daqui que vai dar ruim. Vamos sair daqui que a polícia vai chegar, vai dar ruim. E os dois entraram no carro, sumiram e me deixou ali. Eu andei cerca de quase 2 quilômetros, sem aguentar, fraca, bem dizer sem roupa, porque eles rasgou tudo, não deixou nada, machucada. Até chegar na BR para poder pedir carona, né, pedir socorro. E nessa altura, a minha mãe já tinha ido na polícia. Porque quando minha mãe escutou o grito na ligação, minha mãe já foi direto para a delegacia contar o que tinha acontecido.
Então, nesse meio tempo, eu consegui ajuda, né, pra voltar pra dentro da cidade, porque a BR era meio em direção saindo da cidade. E essa ajuda já me levou pra poder ir pro hospital, do hospital, né, chamar a polícia. E nesses dois, foi em direção em sair da cidade. Só que pra sair da cidade, eles precisavam passar no pedágio. E quando eles passaram no pedágio, eles foram pegos. Tem um pedaço aqui no meio da minha cabeça que é desse tamanho aqui, que é um tufo de cabelo que eles arrancaram com couro e tudo. Ou seja, me escalpelaram. E é um pelado desse tamanho no meio da minha cabeça aqui que nunca mais nasceu cabelo. Só que essa foi a menor das covardias que eles fizeram comigo. E aí, no que eles foram presos, a família dele, do que eu trabalhava com ele e voltava, tentou alegar assim que não foi que a gente tinha um relacionamento, que todo mundo sabia que a gente tinha um relacionamento. Por isso que eu ia todos os dias e voltava com ele do serviço. Era só olhar pra mim, né? Que ainda se fosse um relacionamento, teria sido um... E mesmo com tudo isso que eu vivi, que eu passei, eu ainda tive que ouvir frases do tipo, mas também, né? Pediu. Como é que é? Da onde já se viu voltar pra casa 10 horas da noite sozinha num carro com homem, tava pedindo, né? Sabe? Frases do tipo como se eu que tivesse culpa do que fizeram comigo. Eu quero pedir pra minha irmã sair daqui, só não sei como que eu faço isso. A minha irmã tá com 23 anos e quando ela tava com seus 16, a minha mãe faleceu e deixou essa casa pra nós duas. E desde então moramos eu e ela aqui. E eu e minha irmã, a gente meio que sempre não é brigar, sabe? Mas a gente nunca teve afinidade justamente por causa dessa diferença. Tipo, eu sou mais sossegada, sou mais do trabalho pra casa. Quando eu vou sair, assistir um filme, ir na casa de uma colega conversar. Não gosto muito de balada. Já a minha irmã, principalmente depois que a minha mãe faleceu, ela é muito de balada, de festa, de bebida, de todo final de semana um namorado novo. E isso meio que sempre me incomodou, sabe? Mas como ela é adulta, né, eu não tenho direito de mandar nela. Tipo, eu falava, porque ela trabalha também, obviamente. E até por causa disso, né, eu falo, fulana, como que você aguenta trabalhar, viver na balada desse jeito? E ela fala assim, ai, mas tem que viver, porque olha a mãe só vivia trabalhando, no final das contas, né, não aproveitou nada a vida. E aí acontece que de uns tempos pra cá, ela tá com uma turma que a gente sempre soube aqui que é do Balacobaco, né, cidade pequena, vocês sabem como que é. E aí eu já meio assim, até então, nunca frequentaram aqui, só vinha pra poder buscar ela e tal, e ele saía. Quando foi um dia, eu quis saber melhor, sabe? Eu quis ter certeza, né? Porque assim, fofoca rola solta. E aí ela tava arrumando pra sair, eu peguei e falei pra ela que eu queria ir com ela. E ela até falou assim, oxi, o que você tá aprontando? Porque ela sabe que eu não gosto. Falei, quero ir, né? Ver uma coisa diferente, você não fala que a gente tem que viver? Ela falou assim, então ajeita aí, vamos. Aí nisso, vesti uma calça jeans, uma regatinha normal, peguei uma bolsa. Quando ela me viu, ela já fez o maior, ué, você tá doido, você vai pagar esse mico? Falei, o que foi? Não, isso não é roupa de balada, não. Volta, procura um vestido, uma saia. E aí peguei, coloquei um vestidinho e a gente foi. No carro que a gente foi, fomos eu, ela, uma amiga dela e 2 amigos. Só que teve mais um carro do grupinho que também foi. Foi uma festa na casa de um deles, não era assim, boate, nem nada do tipo. Só que, gente, eu acho que ali era a verdadeira imagem do umbral. Eu vi de tudo um pouco naquele lugar. Sabe quando você chega num lugar e é um clima pesado, um trem esquisito? Era essa festa. Eu vi homem e mulher ficando explicitamente. Eu vi 2 homens e mulher ficando ali explicitamente. Eu vi gente usando, gente, de tudo um pouco que você possa imaginar. Eu vi naquele lugar. E aí, minha irmã ia me apresentando, sabe, para aquele povo esquisito. E
foi me levando assim pra dentro de casa pra ir me apresentando pra todo mundo e pra poder pegar bebida. E eu ia passando e ia vendo um absurdo maior do que o outro. Eu custei ficar 1h30 naquele lugar. E aí eu falei pra minha irmã que eu queria voltar pra casa e até tentei pra ela poder voltar também, mas quem disse que ela quis, né? Claro que ela virou à noite lá. E quando eu voltei, eu tomei um banho, deitei na cama, não consegui nem dormir. Eu fiquei pensando naquela imagem, falei, meu Deus, como que a pessoa gosta de uma bagunça daquela, de um inferno daquele? Ela tava em casa, que ela tava bem, obviamente, né? Não tinha bebido nada, eu fui conversar com ela. Falei, como que você gosta de um trem daquele? E aí ela veio me falar que ela não usava nada, que ela só, né, curte essas baladas porque ela curte mesmo. Falei, isso não importa, até o ambiente lá é pesado, até o clima faz mal pra gente, todo mundo ficando com todo mundo e uma bagunça daquela. E ela é preconceito da sua parte, você não pode me julgar, e ppp, e papapá, né? E aí parei, deixei quieto porque eu não insisto. Como eu falei, ela é adulta. Só que daí, quando é uns meses atrás, eu chego do serviço e aí eu escuto um barulho no quarto dela. Tipo, barulho mesmo, sabe? Além de música, barulho também, se é que vocês me entendem. E eu fui ver. No que eu abri a porta, né? A porta só tava encostada do quarto dela, eu abri, tava ela, uma amiga e mais 2 amigos no maior, né? Na maior amostra do que acontecia naquela festa. E aí eu fiz um spy. Falei que minha casa não era bordel, que eu não queria uma daquela na minha casa, pra eles sair daqui e procurar o buraco deles. E aí eles pegaram, caçaram o rumo deles, sabe? Ficou todo mundo sem graça. Quando eles saíram, a gente começou a bater boca, bateu boca feia. Ela falando assim que a casa não era só minha, que a casa é dela também, que eu não tinha o direito de expulsar os amigos dela daqui, como ela não fala nada quando os meus amigos vêm. Só que não tem nem comparação, né, gente? É amigo meu com esses amigos dela. E aí a gente bateu boca feio e de lá pra cá a gente mora na mesma casa, mas a gente não conversa. Você acredita que até a comidinha eu me viro pra fazer alguma coisa pra me comer e ela se vira pra fazer a dela pra ela comer? Isso tá com cerca de uns 5 meses e é como se fosse 2 estranhas morando debaixo do mesmo teto. E aí de lá pra cá que eu venho pensando que eu queria falar pra ela se ela, por acaso, tinha interesse em me vender a parte dela pra ela caçar o rumo dela. Tem condição? Não tenho. Mas se eu falasse pra ela e ela falasse assim que venderia, gente, eu arrumava 3 serviços, eu trabalharia de noite, mas eu juro que eu conseguiria esse dinheiro pra comprar a parte dela, só pra cada um seguir o seu rumo. Porém, não sei como chegar nela e fazer essa proposta, né? Não tenho palavras pra isso. O meu pai fala que eu uso ele de desculpa, mas olha só. Meu pai arrumou uma namorada mais nova do que eu. Isso, na época eu tinha 23 anos. Então, pra mim, era o cúmulo do absurdo. Eu achava ridículo. Eu falava pra ele, pai, isso aí é crise da meia-idade. Eu não dava certo com ela por conta disso. E assim, eu tinha até vergonha, sabe? Pode ter sido um pouco de preconceito da minha parte no início? Pode ser. Mas olha só como que evoluiu. Inclusive, a minha mãe brigava. Ela falava assim que isso era ciúme da minha parte. Que, tipo, se os dois queriam, eu tinha que respeitar, sabe? Era meu pai, blá, blá, blá e tal. E nisso, tinha uma colega minha na faculdade que eu sempre reclamava com ela em relação a essas coisas, sabe? Que, por exemplo, às vezes tinha um almoço em família, meu pai levava ela e eu ficava desconfortável, que apesar de o casamento da minha mãe e dele ter terminado de uma forma amigável, aquilo acabava me incomodando pelo fato dela ser mais nova que eu. Parecia que era, sei lá, um idoso, não sei, gente. Ainda mais que meu pai, ele já era bem mais velho, eu não conseguia ver aquilo ali com bons olhos. E aí um dia, eu folheando o Facebook, não lembro nem o que eu tava fazendo, sabe? Eu sei que eu tava olhando coisa aleatória. Eu entrei no perfil do meu pai e eu achei uma coisa muito esquisita. Meu pai tinha várias amigas que eram colegas minhas da faculdade. Inclusive várias que nem eu tinha adicionado. Tipo assim, tudo da minha faixa etária de idade. E sendo que, tipo assim, aqui não é uma cidadezinha pequena pra dizer assim, todo mundo conhece todo mundo, então isso, né, era normal. Não, gente, aqui é uma cidade grande. Então, das duas, uma. Ou ela estava adicionando meu pai, né,
sei lá, pela fama dele de um coroão pegando a menina nova, sei lá, ou o meu pai tava adicionando tudo quanto era menina nova da minha faculdade pra tirar feito uma metralhadora, né? Que pra mim, essa segunda opção era a mais certeira. E aí, nisso, eu fui falar com ele, né? Falei, uai, pai, mas por que que as minhas colegas da faculdade, tudo o senhor adicionou? Uai, o que que tá acontecendo, né? Meu pai teve a cara de pau de virar pra mim e falar assim que ele tava pensando em entrar na faculdade também. Eu disse, por conta disso, pra você ver que engraçado, né? Então, o certo seria, sei lá, ele adicionar professor, né? Reitor, não sei. Adicionar só as meninas. Mas ficou por isso mesmo assim, entre aspas, com ele, né? Porque lógico que eu não engoli, não. E aí, na faculdade, eu comentei isso com aquela minha colega. Que eu tava com a pulga atrás da orelha, né? Por isso ter acontecido. Aí ela falou assim pra mim, você quer que eu vou saber? Tipo, você quer que eu chegue em alguém, né? E pergunte e tal? Porque eu falei que eu não ia. Falei, quero. E aí ela pegou e foi perguntar. Ela volta e me diz assim, o que eu já desconfiava, que o meu pai adicionava todo mundo. E sabe por que que elas aceitavam? Pra poder fazer gaiofa com a cara do meu pai. Que tipo assim que elas aceitavam, meu pai começava a mandar mensagem, a mandar foto dele, como se ele fosse um garotão de 22 anos. E aí elas, pra fazer gaiofa entre si, ia aceitando o meu pai. E o bobão achando que tava arrasando, né? Que era a última cocada do pacote. Que todas as meninas da minha faculdade estavam afim dele. Eu contei pra minha mãe. E eu falei assim, mãe, eu não sei como que eu vou reagir se eu ouvir alguma piadinha. Porque, gente, eu sou muito intuitiva. Sempre fui e até hoje eu sou. Então, tipo, eu já cantei essa pedra antes de acontecer. Falei, fala com meu pai, mãe, porque, né, vai acabar soltando piadinha na faculdade e eu não sei como que eu vou reagir. Mas a minha mãe, gente, não sei o que, sempre passou pano pra ele, né, que eu tava exagerando, que não era pra tanto, que eu conhecia o meu pai. Quando é um dia, eu ouço da boca de um professor, disse assim pra mim, fulano é seu pai? Aí eu falei assim, por quê? Por acaso eu conhece ele? Ele falou assim, não, porque ele é famoso por aí. Todo canto, as minhas só falam dele aqui. Diz que ele é o tio taradão. E riu. Gente, aquilo eu fiquei com tanta vergonha, que sem mentira nenhuma, eu queria, sabe, sumir de tanta vergonha que eu fiquei. E depois disso, era tanta coisa que eu ouvia. Esse professor mesmo, ele não podia me ver que ele tocava no assunto. Às vezes eu tentava disfarçar, mas o povo falava, sabe? O tio taradão, porque meu pai não se tocava. Meu pai não se tocava. E aí tinha menino, porque assim, na faculdade que eu fazia, tinha muita gente jovem, sabe? Da idade que eu tinha na época. Tinha um deles que falava assim, que tinha que pegar aula com o meu pai, que meu pai da idade que tinha, sabe? Acertava mais alvo do que eles. Era um inferno, um inferno. Chegou ao ponto que eu simplesmente saí da faculdade, que eu não aguentava mais ir. Sabe, por estar ouvindo piadinha sobre o meu pai, do meu pai ter ficado famoso de uma forma negativa. E aí eu parei de ir, tranquei a faculdade, contei pra namorada do meu pai, mostrei, ela terminou com ele, né, pelo menos, e ele quis ter razão ainda. Falou assim que eu tinha feito de pirraça, de atrapalhar o namoro dele por pirraça. Olha se tem condição uma coisa dessa. E aí acontece que de lá pra cá eu nunca mais consegui voltar. Apesar que era meu sonho me formar. Gente, eu não sei, vocês podem falar que é um exagero e tal, tá se fazendo disso ou aquilo, mas eu nunca mais consegui voltar. Parece que criou um bloqueio. E aí, às vezes, quando a gente tá conversando em família alguma coisa, sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade de entrar nesse assunto, eu jogo na cara do meu pai. Falo, pois é, pai, se eu não sou estudada hoje em dia, a culpa é do senhor. E hoje em dia o meu pai é casado. Então, quando eu falo isso, ele morre de raiva. E ele fala assim pra mim que isso é desculpa, né? Que eu não tive garra de terminar os estudos, de terminar a minha faculdade, e aí eu fico usando ele de desculpa.